Voltamos com a aula 4. Vamos falar agora sobre a classificação das cadeias carbônicas. Primeiramente, vamos classificar as cadeias abertas, tanto faz você chamá-las assim, abertas, alifáticas ou acíclicas. Significa a mesma coisa, cadeias abertas. Só pela lógica, algum prefixo negação, não cíclico fechado, não fechadas. Então, são as cadeias abertas. Elas se classificam de três formas: quanto à disposição, quanto à ligação ou quanto à natureza. Quanto à disposição, eu vou ter as cadeias do tipo normal ou as cadeias do tipo ramificada. Quanto à ligação, ou a cadeia será saturada ou será insaturada. E quanto à natureza, ou ela será homogênea ou ela será heterogênea. Vamos agora exemplificar todas essas possibilidades, ok? Começando, quanto à disposição. Quanto à disposição, gente, vamos aqui na cadeia chamada de normal. Normal ou reta. Gente, uma cadeia, para ser normal, a cadeia aberta normal, ela só pode ter duas extremidades. O segredo é você contar as extremidades da cadeia. Extremidade é onde começa aonde termina a cadeia. E ela tem que ter carbono. Extremidade só é carbono, ok? Então, para uma cadeia ser normal, não se esquece. Apenas duas extremidades. Vejam os exemplos. Olha essa cadeia. Estou fazendo questão de botar grupo funcional para explicar o que é extremidade. Se liga. Extremidade é onde tem carbono. Aqui tem oxigênio e hidrogênio, não é extremidade. Aqui é oxigênio e hidrogênio, não é extremidade. Extremidade não tem carbono. Então, observa. Aqui é uma extremidade, aqui é outra extremidade. Então, uma cadeia que só tem duas extremidades é chamada cadeia normal. Um outro exemplo. Observe. Uma extremidade, duas extremidades. Cadeias só com duas extremidades são cadeias ditas normais, ok? Aproveitando aqui, já que a gente está estudando cadeias carbônicas, elas também podem ser representadas de outras maneiras. Eu estou representando aqui de maneira tradicional, nas suas formas estruturais, planas, mas elas também podem ser representadas no formato de linhas, as famosas bond-line fórmulas. Seria assim, ó, como eu poderia representar no formato de linhas. Toda vez que eu fizer um traço, significa ligação simples, e cada extremidade ou vértice nesse desenho de linhas corresponde a um carbono com suas respectivas ligações com o hidrogênio. Quando eu fizer dois traços, é a dupla. Quando eu fizer três traços, é a tripla. Cada extremidade ou cada vértice desses desenhos em formato de linhas corresponde a um carbono com suas respectivas ligações com os hidrogênios. Por exemplo, olha como eu poderia escrever essa estrutura no formato das linhas. Por exemplo, ó, do primeiro para o segundo carbono, a ligação não é simples, simples. Do segundo para o terceiro, simples. Do terceiro para o quarto, simples. Do quarto para o quinto carbono, simples. Observa. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Cada vértice e cada extremidade corresponde a um carbono, com suas respectivas ligações. Vamos colocar os grupos funcionais. Olha só. 1, 2, 3, eu tenho o grupo hidroxila, está no terceiro carbono. 1, 2, 3, tem um grupo hidroxila nesse carbono, ó. Coloquei aqui. Aqui no final, ó, tem o C-OH. No final eu coloco aqui, ó, C-OH. Essa estrutura que está aqui no formato de linhas é essa.
E se você observar, conte as extremidades. Ó. Onde começa, onde termina a cadeia. Começou aqui é uma extremidade, aqui não é extremidade. Aqui é grupo funcional, não é extremidade, não é extremidade. Pronto, acabou aqui, é extremidade. Duas extremidades, cadeia normal. Essa outra, com duas extremidades, no formato das linhas, ó, poderia fazer assim, ó, do primeiro para o segundo carbono, simples. Do segundo carbono para o oxigênio, simples, coloca o oxigênio. Do oxigênio para o outro carbono, ó, simples. Do carbono para o outro carbono, simples. Essa estrutura é a mesma coisa que essa. Apenas duas extremidades. Então eu tenho aqui uma cadeia do tipo normal. Bora para as ramificadas. Ramificada, ela apresenta mais de duas extremidades. Exemplos, ó. Observe como é fácil. Conta as extremidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5 extremidades. Passou de duas extremidades, a cadeia é dita ramificada. Eu também posso escrevê-la no formato de linha, se eu quiser. Quer ver? Observe, ó. Vou escrever logo essa cadeia principal, ó. A maior sequência de carbonos, para ficar mais fácil. Ó. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma dupla aqui também. Por exemplo, cancelando essa simples aqui, vou colocar uma dupla entre carbonos, para a gente usar nas linhas, pronto. Continua sendo ramificada, porque a ligação não me interessa. Me interessa o número de extremidades, ó. Passou de duas, é ramificada. No formato das linhas, ela seria escrita assim, ó. Do primeiro para o segundo carbono, ó, simples. Do segundo para esse terceiro, simples. Do terceiro para o quarto, simples. Agora, do quarto para o quinto, ó, tem dupla. Se tem dupla, ó, dois traços. Do quarto para esse aqui, ó, do quinto para esse aqui, ó, simples. Desse aqui para esse, simples. Agora eu vou colocar as ramificações, ó. Tem uma ramificação aqui, no terceiro carbono. 1, 2, 3. Tem duas. Então eu coloco, ó, uma para cima, outra para baixo. Conta aqui, ó. Depois da dupla nesse carbono aqui, ó, tem uma ramificação. Pronto. Essa estrutura é essa daqui. Só que representada no formato de linhas. Ok? Conta as extremidades, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Passou de duas extremidades, a cadeia é ramificada. Lembrando, extremidade é onde tem carbono. Ok? Agora mudando. Vamos sair de quanto à disposição para quanto à ligação química. Quanto à ligação, ela pode ser saturada ou insaturada. Gente, a cadeia aberta saturada, ela apresenta apenas ligação simples entre carbonos. Olha o que eu estou deixando bem claro. Entre os carbonos. Entre carbono e outro elemento, pode ter dupla ou tripla. Mas entre carbonos, ela só pode ter ligações do tipo simples. Então, só para lembrar, apenas ligações simples entre carbonos. Só ligação do tipo simples entre carbonos. Por exemplo, veja essa estrutura aqui, ó. Observe. Essa cadeia, no quesito quanto à disposição, ela é ramificada. Por quê? Se eu contar a extremidade, ó, 1, 2, 3 extremidades. Oxigênio é extremidade? Não. Extremidade é carbono. Ela tem 3 extremidades. Então, quanto à disposição, ela é ramificada. Agora, quanto à ligação entre os carbonos, ó, simples, 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 simples e simples. Entre os carbonos, eu só tenho ligações simples. Ah,
meu bichinho, tem uma dupla aqui, ó. Mas essa dupla está entre carbonos? Não. Como ela não está entre carbonos, ela não é em saturação. A cadeia continua sendo saturada, por apresentar apenas ligações simples entre os carbonos. Essa outra aqui, ó, uma função mista qualquer aqui, vamos fazer uma coisa louca. Só para treinar. Observa. Se eu fosse classificar quanto à disposição, essa loucura aqui, quanto à disposição, eu só tenho duas extremidades, ó. Extremidade do carbono, acabou aqui, ó, carbono. Aqui não é extremidade, aqui não é extremidade. Então só tenho duas extremidades, a cadeia é normal. Agora, quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, ó, simples, simples e simples. Então, entre os carbonos só existem ligações simples. Então a cadeia é o quê? Saturada. Ela tem tripla aqui, meu bichinho? Tem. Mas essa tripla está entre carbonos? Não. Então não é insaturação. Para ser insaturação, ela tem que estar no meio de dois carbonos. Então aqui, ó, todas essas estruturas, apenas ligações simples entre os carbonos. Então essas duas estruturas são saturadas. Insaturada. Insaturada. Apresenta pelo menos uma. Vou fazer assim para não perder tempo, ó. Dupla ou uma ligação tripla entre C. Galerinha, se liga. O professor com preguiça para não escrever ligação dupla, 2 tracinhos, para não escrever ligação tripla, 3 tracinhos, ok? Entre carbonos. Tem que ter pelo menos uma dessas. Pode ter as duas? Pode. Pode ter mais de uma? Pode. Mas tem que ter pelo menos uma. Por exemplo, olha essa entidade aqui. É uma cadeia aberta. Quanto à disposição ramificada, porque tem 4 extremidades. Quanto à ligação insaturada. Olha a insaturação aqui, ó. A tripla ligação no meio de 2 carbonos. Olha essa. Observe. Quanto à disposição, a cadeia normal só tem 2 extremidades, ó. Carbono aqui, carbono aqui. Aqui são grupos funcionais, não é extremidade, só tem 2 extremidades, cadeia normal. Quanto à disposição. Mas quanto à ligação, olha essa dupla ligação entre carbonos. Insaturação. Olha essa tripla entre carbonos. Insaturação. Cadeia insaturada. Observe que ela tem outra dupla aqui. Mas essa dupla não está entre carbonos. Está entre carbono e oxigênio. Então não é insaturação. Para ser insaturação, a dupla ou a tripla tem que estar no meio de carbonos. Ok? Vamos agora ver a classificação quanto à natureza. Quanto à natureza, eu vou ter a cadeia homogênea e vou ter a cadeia heterogênea. Que é fácil. A cadeia aberta homogênea, ela só possui carbono ligado a carbono na cadeia principal. Ela pode ter outro elemento? Pode, contando que ele não esteja entre carbonos, porque se ele estiver entre carbonos, ele vira um heteroátomo. A cadeia seria heterogênea. Por exemplo,
Veja essa cadeia aqui, ó. Oxigênio. Bora lá. É uma cadeia do tipo normal, porque só tem duas extremidades, saturada, porque só tem ligações simples entre os carbonos, enquanto a natureza é homogênea, porque só tem um carbono ligado a carbono na cadeia principal. Eu tenho o oxigênio aqui e tenho o oxigênio aqui, mas eles não ficaram entre carbonos, eles não geraram o heteroátomo. O mesmo aqui, ó. Bota só a identificação lá no minha coisa, né? Olha só. Continua quanto à disposição a cadeia normal, duas extremidades, saturada, mas quanto à natureza, eu só tenho carbono ligado a carbono na cadeia, ó. Eu tenho um átomo diferente aqui, que é nitrogênio, tenho o oxigênio aqui, tenho o oxigênio aqui, mas eles não geraram o heteroátomo. O que seria o heteroátomo? Um átomo diferente no meio dos carbonos da cadeia. Quando vocês observarem o exemplo da heterogênea, automaticamente vocês entendem a homogênea. Porque para ser heterogênea, eu tenho que ter a presença do heteroátomo. E o que seria o heteroátomo? Um átomo diferente no meio dos carbonos. Observa. Extremidade, logo 4 é ramificada, enquanto a ligação é saturada, só tem simples entre os carbonos. Mas observa, esse átomo de oxigênio está no meio de dois carbonos. A partir do momento que isso acontece, eu tenho um heteroátomo. Se eu tenho heteroátomo, a cadeia é dita, então, heterogênea. O que é heteroátomo? Um átomo diferente no meio de dois carbonos. Um outro exemplo. Ó. Veja aqui. Extremidade 3 é uma cadeia ramificada, saturada porque só tem ligações simples. Agora, quanto à natureza, olha o nitrogênio, que é um átomo diferente no meio de carbonos. Eu tenho aqui um heteroátomo. Se eu tenho heteroátomo, a cadeia é o quê? Heterogênea. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar tudo que a gente viu de cadeia aberta em uma estrutura, vamos classificar de maneira geral? Observa. Como você vai aplicar numa questão, quando ele precisar da classificação da cadeia carbônica. Se ela for aberta, presta atenção nessa cadeia. Essa cadeia, ela, quando está numa prova, normalmente ela confunde muita gente. Porque o aluno olha rápido para essa cadeia e pensa que ela é fechada, mas na realidade ela é aberta. Se você observar aqui, ó, não formou o ciclo, ó, aqui está aberto. Aí a galera às vezes olha rapidamente, pensa que a cadeia é fechada e assinala a alternativa, logo que menciona que isso aqui é uma cadeia fechada. Isso aqui é uma cadeia aberta. Então eu vou classificar. Primeiro eu tenho que mencionar se ela é aberta ou se ela é fechada. Vi que ela é aberta, não formou o ciclo, vou lá. É uma cadeia aberta, ou eu chamo de alifática, ou eu chamo de acíclica. Beleza. Agora, quanto à disposição, ela é normal ou ela é ramificada? Normal, só duas extremidades. Ramificada, mais de duas extremidades. O que é extremidade? Onde tem carbono. É onde começa, onde termina a cadeia. Por exemplo, ó, aqui é a extremidade 1. Aqui é a extremidade 2. Aqui é a extremidade 3 e 4. 4 extremidades. Então a cadeia é do tipo ramificada. Quanto à ligação saturada ou insaturada? Saturadas são aquelas que só possuem ligações simples entre os átomos de carbono. E insaturadas, a que possuem pelo menos uma dupla ou uma tripla entre os carbonos. Olha para cá, meus bichinhos. Entre carbono, dupla. Entre carbono, dupla. Entre carbono, dupla. Entre carbono, dupla. Então, essa cadeia é do tipo insaturada. E finalizando, quanto à natureza homogênea ou heterogênea? Lembra, se só tiver carbono ligado a carbono na cadeia, homogênea. Se aparecer um átomo diferente de carbono entre carbonos,
cadeia heterogênea. Nesse caso, eu só tenho carbono ligado a carbono em toda a cadeia. Isso aqui é um nitrocarboneto. Então, ela não pode ser heterogênea. Ela teria que ser homogênea. Meus bichinhos, na próxima aula, nós vamos classificar as cadeias fechadas.